Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. A gente inicia aí um trimestre, uma série com 3 estudos, achando que tem toda uma jornada de aprendizado. E o tempo já passou, pessoal, já estamos aqui no último vídeo, no último tema aqui, onde nós estudamos durante 13 lições, Deuteronômio, a verdade presente. E hoje nós vamos estudar sobre esse tema aqui, ó, a ressurreição de Moisés. E encerramos essa série sobre Deuteronômio. Espero que vocês tenham aprendido muito com essa série. Foi uma série muito edificante, principalmente com as entrelinhas, com a ponta da linha, com a linha das doutrinas. E hoje nós teremos aqui o grupo completo, teremos a gravação aqui com o Alexandre, com o Ricardo, o Marcos André. Hoje é o último dia do quadro Alinhando as Doutrinas e depois nós vamos iniciar na próxima série de Hebreus um novo quadro, então fiquem ligados. Teremos aqui, claro, como eu falei, o Alexandre na ponta da linha e também o Ricardo na ponta da linha. Nós não teremos ainda as entrelinhas, porque foi um final de ano muito corrido, vocês devem estar percebendo aí, né, sobre o cansaço e tudo mais, muita coisa para fazer, mas graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, beleza, pessoal? Então fica aí mais uma vez o apelo para que você continue curtindo, compartilhando o nosso conteúdo, se inscrevendo no canal, acionando o sininho e também, né, colocando no celular da mãe o canal Entre Linhas, como nós vimos no vídeo passado, né, no comentário passado, para que essas mães, esses pais descubram aí cada vez mais o canal e gostem, né, de estudar a Palavra de Deus, principalmente a lição da Escola Sabatina. Beleza, pessoal? Então, antes de nós iniciarmos a nossa doxologia, chama a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá então nos comentários das entrelinhas aqui. Nós temos aqui muitos comentários, já vou agradecendo a você que comenta aqui na Entrelinhas toda semana, você que comenta de vez em quando sentir o coração. Por favor, deixe o seu recadinho aqui, que é muito bom, né, receber o comentário de vocês, como também lembrando que o comentário ajuda a promover aí o conteúdo no YouTube, na plataforma. Beleza, pessoal? Temos aqui o comentário da Lições Fortes da Bíblia, outro canal outro canal sobre a lição. Olá, meus irmãos, Deus abençoe e proteja vocês. Edilza Nascimento, Edilza é pioneira do canal. Bom sábado a todos e uma produtiva semana. O Joivaldo Santos comenta assim: boa tarde, irmãos, obrigado pelo estudo da lição. Poderiam disponibilizar em podcast, seria um sucesso imediato. Joivaldo, realmente a gente tenta fazer isso, mas não tem, né? Eu tentei, criei até o canal certinho nos distribuidores de podcast, mas é difícil, pessoal, porque tem que extrair o áudio, colocar a descrição, parece pouquinho, mas fique à vontade, irmão, se alguém quiser ir ajudar no canal Entre Linhas, quiser só extrair o áudio do vídeo do YouTube e lançar isso em outra plataforma, é só entrar em contato conosco, né, que com certeza a gente vai dar a autorização aí, beleza, pessoal? Maria Lúcia Machado Figueira, feliz sábado a todos, sempre aprendendo com vocês, obrigada, e nós que agradecemos, Maria Lúcia, pelo seu comentário. E nos comentários das Entrelinhas aqui temos o João Cavaco, né? E depois nós temos o último comentário lá do DC64 Show, desafiando aí, quem leu o comentário do João Cavaco inteiro, deu um clique lá, ninguém clicou. Mas vamos lá, pessoal. O João Cavaco também comenta aqui todo sábado. E ele coloca assim: louvado seja Deus pelo testemunho exposto. Completaria com o seguinte: ele vai falar sobre a palavra de Deuteronômio em Cristo Jesus e destacando, né, se Deuteronômio, se essa palavra é só uma palavra temporal, só aplicada para aquela cultura, para aquele povo, ou será que é para, né, onde você retira lições? Acho que o pessoal já sabe das respostas. E aqui, por fim, ele fala assim: Cristo nas tentações evidenciou que o conflito contra o mal só se vivia em vitória se o crente abraçasse a Deus pela palavra. Assim como os apóstolos, nos contextos da unidade da igreja versus globalização e universalidade do Messias em Deus. Mas fica a questão: estará a palavra confinada somente a uma aplicação temporal que se converte em intemporalidade que acompanha o crente pela eternidade com Cristo, ou há mais qualquer coisa que se vê na ínfima, mas poderosa magnitude do seu cumprimento profético deste mundo? Claro que sim, né? Não for a palavra a ínfima vontade de Deus encerrada numa semente de mostarda, ele diz. Mas o que é que faz da palavra o que ela é? Ele diz assim, respondendo à pergunta:
No essencial, a palavra é a parte da graça de Deus. Tal como o DNA em sabedoria e poder permite encontrar e unir o ser da divindade ao ser humano com o contexto do seu ambiente e o universo. Em suma, a palavra é a maravilha que faz do nada a semelhança de Deus, mas sempre com Ele presente com total liberdade de criações da sua liberdade. Deus nos abençoe. João Cavaco, peregrino da IASE em Lisboa, Portugal, União Europeia. Obrigado, João Cavaco. Fica o convite, João Cavaco, né? Se quiser, entre em contato conosco, aí quem sabe você grava um videozinho, traz aqui a sua participação. O canal está aberto aí para a gente contaminar a internet com a palavra de Deus e com as reflexões derivadas dela. G. Vitorino, bom dia, uma boa semana para todos. Estamos juntos para mais uma lição. Vamos até o fim. Hashtag. É isso aí, G. Vitorino. Prado Inox, o Michel. Olá, meninos, muito obrigado. Vocês sempre sendo uma benção. E o Michel também. Michel, que faz tempo eu não falo com o Michel. Michel, aqui em Campo Mourão nós temos quase 100 pessoas orando daquele projeto de oração que você tem, que o Michel tem. Quem quiser participar, um projeto muito legal. É um projeto viral, né, de oração. Então, assim, eu participei lá em São Paulo com ele, comigo, depois mais um. Hoje nós temos 100 pessoas orando aqui em Campo Mourão. Valeu, Michel. Helena Saraiva, amém, meninos. Feliz semana, grata a Deus pela vida e a inteligência de vocês. Hashtag fui até o segundo Marcos. Amém, amém e amém. 3 vezes amém. E ainda no comentário da Helena, o Juvernando Silva. Eu sou o Juvernando, moro em Maré, Rio de Janeiro. Gosto das lições explanadas por vocês. O Senhor Jesus nos abençoe. Juvernando, obrigado por falar aí de onde você é, aí de Maré, do Rio de Janeiro. Acho que o Marcos André que vai conhecer melhor aí. Mas um abraço para o pessoal de Maré, aí do Rio de Janeiro. Como vocês veem que é importante comentar que o YouTube vai disseminando o canal. Marinalva Ferreira, oi gente! Que Deus nos dê uma feliz e abençoada semana e que o Espírito Santo nos convença da dependência de Deus a cada dia vivido. Exatamente, Marinalva. Oro por vocês, meninos. Muito obrigado, continue orando por nós. Esse projeto da Entre Linhas toma bastante tempo e ainda mais com as outras responsabilidades diárias. Exatamente, Marinalva Ferreira captou o espírito da coisa. Que Deus lhes abençoe e sigam com esse ânimo de nos presentear belíssimas explicações todas as semanas. Um grande abraço aqui de Astúrias, Espanha. Um abraço, Marinalva. Valmir Júnior. Bom dia, mais uma madrugada com os meninos das Entrelinhas. Muito obrigado pela dedicação de vocês. Bom descanso. Ricardo, você merece, tá? Descansar. Essa é para você, tá, Ricardo? Ele já está aqui deitando para descansar um pouquinho, pessoal. Você já merece, já é ansioso para... E o Valmir disse que já está ansioso para a próxima lição de Hebreus. Um abraço para vocês todos. E já estamos preparando a lição aí de Hebreus, Valmir. Próximo comentário aqui, Sandra Bittar, nos comentários das Entrelinhas. Oi meninos e a todos da família Entrelinhas, muito aprendizado. Sempre nos apresentando conteúdos e comentários que cada vez mais nos auxilia a entender as escrituras que nos aproxima de Deus e nos fortalece espiritualmente. Confesso que eu senti o desejo de citar alguma literatura do nosso cotidiano, viu, Ricardo? Quanta pretensão minha ela coloca, mas não é pretensão não. E correlacioná-la com a lição, pois o Ricardo faz de tal forma magistral. Mas quando pensava sobre isso, o que me veio à mente foi, e ela coloca aqui, conhecereis a verdade vos libertará, né? João 8:32. Entendi que na Bíblia a figura central é Cristo e o amor, porque Deus é amor. Assim, independente de ser Antigo Testamento, Novo Testamento, a lei é amor. Para nos aproximarmos desse entendimento, a lei é amor, necessitamos viver Cristo. E o que é viver Cristo? Ela pergunta. Nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam, diz lá em João 21:25. Espero a eternidade para poder conhecer mais a Cristo e entender do seu amor. Hashtag fui até o segundo Marcos. Muito agradecida, Deus abençoe vocês, familiares e a todos do Entre Linhas. Um abraço aí, Sandra Bittar, pelo seu comentário, pelo seu carinho. E não é pretensão nenhuma sua não, tá? Pode comentar. É outra também que, né, se quiser, o canal está aberto aí para você mandar os seus vídeos, seus comentários e quem sabe aí, umas próximas temporadas a gente envolva esse pessoal que tem um dom da palavra, porque eu não tenho esse dom, né? Mas a Sandra Bittar tem, o Ricardo, o Alexandre tem, o Marcos tem, o João Cavaco tem,
Então, vamos usar esses dons. Adão Souza, boa noite, quero aprender muito com esse programa. Seja bem-vindo, Adão Souza, esse é o objetivo, essa é a nossa oração todas as vezes, né, antes da gravação, para que Deus use o Entre Linhas para que vocês aprendam mais. E, na verdade, quem aprende mais somos nós, né, aqui da produção. Que primeiro a gente aprende para depois compartilhar. Malu Escapim, apresentações ótimas que trazem grande contribuição. Deus os ilumine sempre. Obrigado, Malu Escapim, pelo seu comentário. A Luciana Barros Santos Mota, quanto conhecimento adquirir com vocês. Obrigado, meninos, por tudo. Que Deus continue abençoando vocês para que possa alcançar mais pessoas para Cristo. É isso aí, Luciana Barros, muito obrigado pelo comentário. Seguindo no objetivo das entrelinhas. E temos aqui o comentário ainda do Carlos Souza, deseja a todos um Feliz Natal. Que as bênçãos do Eterno estejam sobre todos. Semana que vem, né? No sábado que vem já é Natal. Martins Jus, amém. Deus seja louvado e que os anjos celestiais estejam presentes na vida de vocês, hoje e sempre, para fins de contribuírem com o breve retorno de Cristo. Amém, Martins Jus. Obrigado pelo seu comentário. Tá vendo? O pessoal comentando aqui, né, pela primeira vez. E aí o DC64 Show é o nome do perfil. Quem leu o comentário todo do João Cavaco, dá um like aqui. Foi. Eu dei lá, tá? A gente lê aqui sim. Acho que o pessoal lê assim, tem uns 3, 4 um like lá no comentário deles, DC64. O Ricardo tá falando assim, às vezes as pessoas esperam justamente o comentário das entrelinhas para eu ler e aí eles não precisam ler o comentário do João Cavaco. DC64 Show, só ficou faltando o seu nome, né, e a cidade de que está falando, né, de onde está falando. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado. Que momento muito gostoso de ver aí o comentário de vocês, de falar um pouquinho com vocês, né? Se torna aí um canal bidirecional. E agora, então, nós vamos chamar pela última vez, vale até aqui destacar o slide, né? Alinhando as doutrinas. Tchau, quadrinho que nos trouxe todos os sábados aí já várias temporadas. Sempre o tema diário, antes era o tema da semana, com uma doutrina bíblica. Então, valeu, Marcos, pelo seu esforço, valeu pelo carinho que tem no canal, pela disposição. O Marcos sempre manda, ó, estou à disposição de vocês, o que vocês precisarem, né? Estou aqui para servir. Então, todo aquele pedido, né, eu reforço aqui, que Deus continue abençoando você, Marcos, a sua família, né, os seus queridos aí, seus trabalhos aí na igreja e também fora da igreja. Então, Marcos, agora é com você, faça o último alinhando as doutrinas dessa semana. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar junto com você para estudarmos a Palavra de Deus, para estudarmos a Bíblia Sagrada através da lição da Escola Sabatina. Estamos na 13ª lição desse trimestre, a última, e infelizmente nós terminamos esse trimestre, mas certamente terminamos com muito conteúdo, certamente terminamos com um aprendizado que nós vamos levar para a vida inteira. E como fazemos em todas as lições, né, nós vamos dar início a essa lição com uma oração. Eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Santo e bom Pai, mais uma vez nos reunimos aqui na Tua presença como irmãos para estudarmos juntos a Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando, nos direcionando em tudo que vamos falar e também naquilo que vamos ler na Tua Palavra, para que assim possamos compreender, não segundo a nossa vontade, não segundo as nossas ideias pré-estabelecidas, mas segundo aquilo que o Senhor deseja nos falar. Nós te pedimos pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos guie e que o Senhor nos perdoe naquilo que eventualmente temos falhado. Nós te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro onde nós destacamos algumas das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. Nós estamos chegando ao final desse quadro, né? Nós não vamos ter mais na próxima temporada o quadro Alinhando as Doutrinas. Estamos aí preparando alguma coisa, né? Estamos quebrando a cabeça aí para saber o que nós vamos colocar no lugar desse quadro na próxima temporada. Mas certamente Deus vai nos guiar como tem guiado até aqui. Hoje o título da nossa lição é a ressurreição de Moisés, um tema que é bastante controverso no meio evangélico, né? No passado ele foi um pouco mais aceito ali pelos reformadores, né? Alguns reformadores falam a respeito desse tema de uma maneira muito tranquila, mas hoje são poucos os que creem na ressurreição de Moisés, apesar das evidências que nós temos, né?
A evidência mais forte que nós temos a respeito da ressurreição de Moisés é o fato de que Jesus conversou com ele. Ali no Monte da Transfiguração, Jesus Cristo conversou com Moisés. E se Moisés estivesse morto, certamente Jesus Cristo teria cometido pecado, porque a Bíblia proíbe tanto a necromancia, quanto o espiritismo. Então, seja qual for a situação ali, Moisés morto não poderia estar interagindo com Jesus. Do contrário, Jesus Cristo estaria transgredindo a lei de Deuteronômio, inclusive, que nós estamos estudando. Mas os temas que eu gostaria de destacar nessa lição é a respeito do próprio Jesus, a respeito de como Moisés, de alguma forma, ele teve encontros pessoais com Jesus e também de como ele foi necessitado de Jesus, necessitado da salvação em Jesus. O autor ele começa a parte de sábado fazendo alguns paralelos, pelo menos eu encontrei ali alguns paralelos com o ministério de Cristo, e a vida de Moisés é muito... ela é uma miniatura do ministério de Cristo, Então, só que ele não dá continuidade a essa ideia no restante do estudo. E eu gostaria de pegar, como nossa última lição aqui, como nosso último alinhando as doutrinas, eu queria pegar as doutrinas, ao invés de falar de doutrinas especificamente, falar de Jesus. Porque se nós não entendemos nada de doutrina, se nós não aprendemos nada sobre doutrina nesse tempo todo que nós estamos falando aqui sobre esse tema, nós podemos aprender com Cristo. Sempre que nós olhamos para Cristo, olhamos para as atitudes de Cristo, sempre que nós seguimos os passos de Cristo, nós estaremos cumprindo todas as doutrinas. Aliás, as doutrinas elas têm a função de nos apontar, de nos direcionar a Cristo. Na parte de domingo, que tem o título O Pecado de Moisés, parte 1, eu gostaria de falar sobre a nossa necessidade de Jesus. Mesmo Moisés, ele sendo um dos homens mais mansos da terra, até então era o homem mais manso da terra, ainda assim ele se irou, ainda assim ele pecou e ainda assim ele foi digno de morte e necessitado de Jesus. Então a nossa natureza ela precisa estar sempre sendo vigiada e sempre sendo colocada aos pés de Cristo. Então a salvação em Cristo Jesus ela é uma necessidade de todos os seres humanos. Então até mesmo os grandes homens do passado eles necessitaram disso e nós não podemos cair no risco de pendermos para o legalismo, de achar que estamos salvos, de achar que somos bons o suficiente para a salvação, porque nós fazemos ou deixamos de fazer algumas coisas. Na parte de segunda-feira nós temos o título O Pecado de Moisés, parte 2. E eu gostaria de destacar o fato de que Jesus precisa substituir a nossa natureza, ele precisa substituir a nossa natureza má. Mesmo Moisés, naquela situação ali, em contato direto com Deus, ele precisava de uma reforma espiritual, precisava estar sendo mortificado todos os dias para que Cristo pudesse substituí-lo. E aí, como o apóstolo Paulo disse em Gálatas, no capítulo 2, verso 20, poder dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos da mansidão que vem de Cristo, do amor que vem de Cristo. Nós precisamos que a história de Cristo substitua a nossa história para que assim, pelos seus méritos, possamos herdar a vida eterna. Na parte de terça-feira nós temos a morte de Moisés. E morrer como Moisés morreu é lucro, porque Moisés morreu em Cristo, morreu com Jesus, morreu nos braços de Cristo. Então todo aquele que cair, a Bíblia diz, Jesus Cristo diz que todo aquele que cair sobre essa rocha, que é Cristo, ele será despedaçado, mas aquele sobre quem aquela rocha cair, ele será feito em pó, ou seja, será completamente destruído. Jesus Cristo também disse, lá em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 24, que nós devemos morrer, pegar a nossa cruz, e morrer na nossa natureza para que Cristo possa viver em nós. Então, morrer com Cristo é sempre lucro, porque Cristo é a fonte da vida. Morrer em Cristo é morrer na vida, é morrer ganhando, perdendo essa vida que nós temos, a vida primária aqui que nós temos, para ganhar a vida
eterna, a vida espiritual, né? Na parte de quarta-feira nós temos a ressurreição de Moisés. E assim como Jesus Cristo ressuscitou, né, o apóstolo Paulo fala em Romanos no capítulo 6, verso 1 a 6, que todos nós que passamos pelo batismo, todos nós que morremos junto com Cristo, com Ele viveremos, com Ele devemos viver. Então, assim como nós morremos em Cristo, nós ressuscitamos também em Cristo para uma nova vida. Então, Cristo é a nossa herança, Cristo é a nossa esperança de salvação, Cristo é tudo para nós, né? A nossa ressurreição, ela é baseada apenas no fato daquilo que Cristo fez por nós. Então, assim como Moisés ressuscitou e saiu do túmulo para viver a vida eterna em Cristo, nós também devemos fazer de Cristo a nossa vida. E na parte de quinta-feira diz a ressurreição dos filhos de Deus, falando de todos nós, né? Que assim como Moisés, todos nós temos a esperança de um dia ressuscitar. E eu quero terminar esse nosso quadro, esse nosso último quadro, alinhando as doutrinas, com um texto que nós encontramos em Colossenses, no capítulo 3. Esse texto, ele é um texto que é muito importante para mim, porque fala exatamente sobre Jesus Cristo, fala sobre a vida que Jesus Cristo nos oferece. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ele está falando do batismo, né? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então que Cristo seja a nossa vida, que Cristo seja a nossa doutrina, que Cristo sirva para nos alinhar no caminho da salvação. Quando nós andamos atrás de Cristo, nós estamos alinhados com todas as doutrinas, com tudo aquilo que a Bíblia nos revela, porque Cristo, ele é a plenitude da palavra de Deus, ele é a plenitude da glória de Deus, ele é a plenitude de Deus sendo revelado a nós. Que Deus nos abençoe e que Cristo então continue sendo o seu ponto de referência. Quando você não se lembrar do que deve fazer através das doutrinas, lembre-se do que Cristo fez e você não vai errar de maneira nenhuma. Eu termino aqui essa minha participação e você vai agora para Campo Mourão com o Ricardo, com o Alexandre e com o Lúcio, e eu volto no final para discutirmos as perguntas lá da parte de sexta-feira e também para a nossa oração final. Um abraço e bom estudo a todos. Valeu, Marcos. Obrigado. Um quadro que vai deixar a saudade, né, pessoal? Mas vem coisa nova por aí na nova temporada, beleza? E ainda com o Marcos André, sempre disposto. Bom, pessoal, agora então vamos na ponta da linha de cada dia. Hoje nós não teremos as entrelinhas. Na verdade, nós temos as entrelinhas, porque se você assistir a apresentação, a dissertação aqui do Ricardo e do Alexandre, vocês vão ver quantas entrelinhas, né? Quantos ganchos, quantas chamadas de atenção que ele traz para nós. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você, né? No sábado, no domingo e na segunda-feira, e depois o Alexandre já continua e voltamos aqui para encerrar. Vamos lá, pessoal. Lição 13º sábado. Estamos terminando o ano, além de estarmos terminando o trimestre, estamos terminando o ano. Vamos começar no trimestre que vem com uma nova didática, com uma nova estrutura. Mas, como nós vamos estar em um período de férias, nós vamos ter que fazer alguns arranjos e vamos ter que acelerar o processo de gravação para criar uma certa gordura de conteúdo para vocês. Então, durante algumas lições, nós não teremos as entrelinhas. Esta é uma coisa, digamos, nova para a lição número 1, a lição número 2, talvez a lição também número 3, mas depois nós vamos criar novamente, vamos trazer as entrelinhas num outro formato. Ora,
quando eu tiver disponibilidade de tempo, eu posso continuar fazendo o link das resenhas dos livros. Mas aquilo denota um tempo maior, então nas semanas que eu não tiver essa disponibilidade de tempo, trabalhar com pensamentos de autores. Então, suponhamos, eu vou trazer um pensamento específico de Platão, um pensamento específico de Freud, um pensamento específico de Descartes, um pensamento específico de Vygotsky e tentar fazer o link da lição, com a lição. Qual é o objetivo disso, gente? Nós estamos misturando o sagrado com o profano? Não. Estamos analisando, estudando, buscando entender de todas as coisas e tentando tirar delas aquilo que há de bom e produtivo. Porque a demonização do conhecimento secular é extremamente prejudicial para o cristão. Ela nos torna ignorantes. Ignorantes em que sentido? No sentido de que nós deixamos de lado, nós ignoramos tudo à nossa volta, entendendo que o único conteúdo necessário para o único conhecimento válido é leitura do texto bíblico e leitura do Espírito de Profecia. Só que, para interpretar adequadamente, seja a Bíblia, seja o Espírito de Profecia, nós precisamos de conhecimento secular sobre interpretação de texto, técnicas de interpretação de texto. Precisamos de conhecimento secular sobre técnicas de tradução que foram utilizadas para passar a Bíblia do hebraico para o grego na Septuaginta, para o latim, para a Vulgata Latina e para outros idiomas. Então, além de que nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que se utilizava do conhecimento secular como uma ponte para chegar até os gentios. Esse conhecimento secular também pode ser utilizado por nós como uma ponte e não como um muro. Então, o objetivo deste quadro da entrelinha é justamente esse: construção de pontes. Uma outra coisa, gente, no 13º sábado, última lição do trimestre, eu estou comunicando a vocês que eu acabo de terminar o trabalho criativo e produtivo do meu livro. Esse livro vai passar por uma edição, por uma revisão ortográfica, uma revisão criativa, uma formatação, vai passar por todo o processo de registro, Biblioteca Pública Nacional e tudo mais, e depois ele será disponibilizado à venda na Amazon. E durante os nossos vídeos, quando ele estiver pronto, nós vamos disponibilizar. O Lúcio, naquela parte inicial, vai estar sempre lembrando quem estiver chegando no canal. O link daí para adquirir o livro vai estar justo logo abaixo. Já vou adiantando, o livro não é um livro técnico, é um livro ficcional, é uma história, é um romance, é uma comédia, é uma narrativa de ficção científica. E quem é entrelinhano vai ter que ter esta capacidade de identificar o discurso secular dentro do livro, porque eu faço comunicações, eu me comunico nas entrelinhas do livro com Bourdieu, me comunico nas entrelinhas do livro com Foucault, com Weber, com Durkheim, e entre outros. E também nas entrelinhas do livro há uma comunicação em linguagem ficcional com a Bíblia e com o discurso religioso. Então, na trama da minha comédia, do meu romance, vocês podem identificar, se vocês conseguirem enxergar a alegoria, o oculto,
todos esses discursos, o discurso científico, o discurso sociológico, o discurso filosófico, bem como o discurso mitológico e o discurso religioso. Mas é um romance, uma comédia, uma ficção científica. Vamos voltar agora, já falei bastante, isso daqui são cenas do próximo capítulo. Quem é do canal sabe, aqui Richard McFly, trazendo de volta para o futuro algumas informações para vocês. Agora vamos entrar na ponta da linha. Lição 13, a ressurreição de Moisés. E nós vamos direto para o verso áureo, o verso para memorizar. E nós vamos para o livro de Judas, que não é o Iscariotes, que diz o seguinte: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, do corpo de Moshe, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. O que acontece, gente? Nós temos alguns pontos nesse verso e o primeiro ponto a ser abordado é Arcanjo Miguel. Por quê? Essa expressão arcanjo, alguns teólogos falam que aparece uma única vez na Bíblia e que não é encontrada essa expressão arcanjo no Velho Testamento. A expressão arque significa principal e anjo significa mensageiro. Isso dentro do jogo de linguagem da língua grega, da língua portuguesa. Será mesmo que não tem essa expressão no Velho Testamento? Nós não vamos encontrar um correspondente perfeito para arcanjo no Velho Testamento. De fato, um correspondente que, nossa, bata o olho. Mas existe, sim. Nós temos no livro de Daniel, Micael, Hassarim, Errat, ou seja, Miguel, o primeiro dos príncipes. Esta é uma tradução. Miguel, o primeiro dos príncipes. Mas quem já é macaco velho no canal sabe que Errad, esta palavra que foi traduzida por principal, ela é encontrada na Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouça, Israel, nosso Senhor Deus, Ele é único. Porque Errad pode ser traduzido por por único, por primeiro. Então poderia ser traduzido aqui Miguel, o primeiro dos príncipes, e este primeiro poderia trazer a conotação de primeiro no sentido que ele é o primeiro na corte, ele é o principal. Sim, poderia. E nós não fica claro a conexão com arcanjo, o principal anjo, arcanjo. Agora, eu falei que é Micael Hassarim. Essa expressão sar, que pode ser traduzida do hebraico para anjo, ela pode significar ministro, governante, comandante, nobre ou príncipe. Então, lá no livro de Daniel podemos ler Micael, o primeiro ou o principal dos anjos, dos governantes, dos ministros, dos comandantes, dos nobres, dos príncipes. Todo esse trabalho que eu criei é justamente porque na doutrina adventista nós entendemos que o arcanjo Miguel é uma referência a Yoshua HaMashiach,
a Jesus, o Cristo, que seria o primeiro governante, o primeiro ministro, o primeiro príncipe, o primeiro entre os príncipes, o primeiro entre os ministros, o primeiro entre os comandantes, os primeiros entre os governantes, o primeiro entre os nobres, o primeiro entre os anjos. Arcanjo. Percebe? Vamos prosseguir. Agora, a questão da expressão discutia ou, em algumas outras traduções, lutava. Esta luta, ela não é uma luta corporal. A expressão grega é dialegomai, que significa disputa em palavras. Ricardo, de onde você está tirando isso? Estou tirando de Albert Barnes. Albert Barnes é quem dizia isto ao interpretar o livro de Judas 9, que essa discussão, que essa luta se refere a uma luta de palavras. O finalzinho, gente, o arcanjo Miguel não pronunciou sentença difamatória contra o inimigo, mas, pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. E será que nós encontramos isso na Bíblia, no Antigo Testamento? Sim, nós encontramos isso na Bíblia, no Antigo Testamento. Será que Judas faria uma referência a Zacarias? Não sabemos, mas podemos olhar o livro de Zacarias para tentar lançar alguma luz sobre esse texto. E lá, em Zacarias, nós encontramos esta expressão quando se é falado com relação ao sumo sacerdote Josué e a sua consagração. E o inimigo se opõe, o opositor ele se opôs. E Hassatã se opôs à consagração do Gadol Kohen e Yehoshua, o do sumo sacerdote Josué. E foi dito pelo anjo do Senhor as seguintes palavras: Yegean Yahweh Bekha, ou seja, que o Senhor te repreenda. E essa expressão Yegean, ela significa repreender, censurar, que o Senhor te censure, que o Senhor te critique, que o Senhor te reprove, que o Senhor grite. Gritar contra ti, precisaríamos transformar uma equivalência dinâmica e acrescentar algumas palavras. Que o Senhor te amaldiçoe, que o Senhor te impreque, do verbo imprecar. Nós continuamos aqui, gente, agora na ponta da linha do sábado. O primeiro parágrafo vai falar justamente que Moisés, que Moshe, ele é o personagem central do Devarim, do livro de Deuteronômio, do livro de Devarim, livro das palavras. Sua vida, seu caráter permeiam o livro. Lembrando que em muitos pontos, é correto isso, que é o personagem central, só que em vários pontos ele prefigura o próprio Mashiach. É fácil da gente lembrar quando ele se oferece no lugar do povo. Não, se não oferece no lugar do povo, para que o povo não seja exterminado. Se for, risca meu livro do livro da vida, mas poupa o povo. E ele prefigura o sacrifício de Cristo na cruz. Já nós vamos desenvolver um pouco mais isso, porque envolve o estudo da Torá enquanto uma instrução. Histórias, narrativas de uma história real, que servem de uma instrução legal. Prosseguindo, o autor da lição continua dizendo o seguinte, que embora a obra fale sobre Deus e o seu amor,
Israel, aqui o autor utiliza uma expressão hebraica, o povo de Israel. Essa expressão significa povo ou nação. E Israel vem de Yashar-el, retidão com Deus. Então, é uma nação que é um espelho da retidão com Deus, porque dela vem o Mashiach. A retidão com Deus só vem através da emuná no Mashiach, da fé no Messias. Continuando, o Senhor usou Moisés para revelar este amor para com o povo. Na lição de sábado, agora, há um trabalho do autor na ponta da linha com intertextualidade. Patriarcas e Profetas, página 470 a 471, que diz o seguinte: Moshe, sabia que iria morrer sozinho, não seria permitido a nenhum amigo terrestre acompanhá-lo em suas últimas horas. Havia um clima de mistério e solenidade em torno da cena que estava perante ele, que fazia com que sentisse um aperto no coração. A mais severa prova era separar-se do povo, de quem havia cuidado e quem demonstrara tanto amor, povo com o qual seu interesse e sua vida tinham estado unidos durante tanto tempo. Contudo, Moisés havia aprendido a confiar em Deus e, com inquestionável fé, entregou sua vida e seu povo à misericórdia e ao amor de Deus. Nós vemos aqui no começo, nessa intertextualidade, muitas coisas que serão ditas, inclusive, pelo Alexandre, no final do livro, no final do estudo da lição. Novamente, eu aqui dando uma de Richard McFly e trazendo de volta para o futuro. Mas vocês vão ver. Domingo, a questão do pecado de Moisés. Parte 1, vamos tentar entender um pouco esse pecado. Vou trazer a ponta da linha, as duas interpretações do autor da lição, e vou trazer uma contribuição, uma interpretação minha, uma visão minha sobre isso, que está, obviamente, baseada na Bíblia, nos textos bíblicos, mas uma opinião, uma especulação, uma interpretação minha. Vamos lá. Vezes após vezes, o autor da lição fala que este povo, mesmo quando este povo estava na apostasia, eles recebiam, quando estavam no deserto, a graça de Deus. E isso é uma instrução. Lembra que Torá, gente, é uma história narrada que nos fornece instruções. Desta história do povo, o povo no deserto, fazendo coisa errada, e o cálice da iniquidade do povo não transbordava, e eles ainda continuavam recebendo graça imerecida, até que o cálice da iniquidade transborda. É aquela história. Para a gente entender como é que funciona esse processo, gente, só lembrar o faraó. Veio a primeira praga, o faraó endureceu o coração. Veio a segunda, o faraó endureceu o coração. Endureceu o coração até que chegou uma hora, e Deus endureceu o coração do faraó. Funciona desta maneira. Então, o cálice da iniquidade deles não transbordou, ainda tinham graça imerecida. Se fosse merecida, não seria graça, seria a obra. No parágrafo seguinte, e a tradução faz essa reflexão, afinal, não seria graça se a merecesse, não é mesmo? Faz essa indagação. Fala o seguinte, gente, que além da abundância de alimento que era oferecido milagrosamente, nós vamos estudar um pouco isso, a água que era retirada da rocha, o maná, o pão que caía do céu, a proteção do calor forte durante o dia, a proteção do frio intenso, que era frio severo durante a noite. Além disso, outra manifestação de sua graça, sem o qual teriam morrido em um deserto seco, quente e desolado. E aqui novamente intertextualidade. Paulo escreveu, abre aspas, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Vocês guardem isso, gente, a pedra era Cristo, que nós vamos entender utilizando a interpretação do Pardês
a amplitude do pecado de Moisés. O que alegoricamente ele estaria fazendo e qual seria o desvio na instrução se não houvesse uma repreensão para Moisés. Aí nós temos, Ellen White declarou que onde quer que em suas jornadas necessitem de água espiritual e literal, esta jorrava ali das tendas da rocha literal e rocha espiritual, ao lado do seu acampamento. Aqui no método Pardee, gente, nós temos Peshat, porque é uma história real, então literal. Então existia de fato uma pedra e existia de fato água que esse povo bebia. Só que alegoricamente nós vimos aqui, analisando outros textos, partindo por uma dimensão drástica de pegar os textos e ligar, 1 Colossenses 14:4, a água no sentido Peshat Emes, alegórico. Alegoricamente essa água espiritual é o próprio Cristo. Alegoricamente essa pedra espiritual também é o próprio Cristo. Assim como alegoricamente Moshe em algumas situações prefigurava o próprio Cristo. Primeira pergunta, leia Números 20, versículo 1 ao 13. O que aconteceu e como entendemos a punição do Senhor a Moshe? A punição do Senhor a Moisés. Nós temos lá, gente, no versículo 1, a morte de Miriam. No versículo 2, nós vemos o povo, a questão da água que estava faltando. No versículo 3, o povo reclamando. No versículo 4, o povo continua reclamando. No versículo 5, eles continuam reclamando, agora reclamam do lugar, que sentem falta do Egito. No versículo 6, a glória do Senhor finalmente aparece. No versículo 7, Deus fala para esse povo. E Deus fala para Moisés e para Arão o que eles deveriam fazer. No versículo 8, eles pegam a vara, eles vão até a rocha. No versículo 9, eles obedecem à fala do Senhor de pegar a vara e reunir o povo, e vão lá reunir o povo. No versículo 10 a gente vê isso. E no versículo 5, Moisés faz tudo parecido, quase igual. A diferença é que ali ele fere duas vezes a rocha. Só que o Vaiomer, né, a fala do Eterno, Vaiomer Elohim, a fala de Deus, era no sentido de fala com a rocha para que saia água e não fere a rocha. E por que isso é tão sério? Nós já vamos entender. Aí no versículo 12, o Eterno fala que Moisés ele não creu, ele é acusado de não crer. E a expressão, gente, hebraica aqui é re'emim, que pode significar acreditar ou confiar. Ele não creu no que foi dito e a atitude dele, a ação dele, não foi para santificar o Eterno, a própria Elohut do Eterno. Ele reúne o povo e fala: tiraremos por um acaso a água dessa rocha para vós? E fere a pedra e aí sai a água. Nós vamos continuar falando disso já na próxima lição, na lição de segunda-feira. Logo no parágrafo seguinte, gente, o autor da lição fala o seguinte, que não é difícil entender a frustração de Moisés. É difícil lidar com pessoas, né, gente? É difícil lidar com o ser humano. E um Deus com tantos milagres, e Moisés participando e mostrando todos os milagres, e um povo que vivia resmungando, vivia reclamando do Egito. Nós passamos por situações na nossa vida, gente, frustrações na nossa vida, e a nossa tendência é justamente essa. Mas nós vemos na Torá, enquanto instrução, que existe também um guia que busca, a despeito de nossos resmungos, de nossos deslizes, de nossos tropeços,
porque Ele procura nos manter no caminho deserto, nos protegendo, nos abençoando, para a verdadeira palavra. Continuando. Então, o que aconteceu? Faltou água e começaram a conspirar contra Arão. Será que o Senhor não podia prover água para eles, como havia feito tantas vezes? Claro que sim. E o faria. E de fato o fez. Nós vemos aí a falta de fé também do povo. Números 20 e 10. Observe, porém, as palavras de Moshe ao bater na rocha. E aqui nós começamos a ler. Agora, escutem, rebeldes. Rebeldes, será que teremos de fazer com que saia a água desta rocha? Nós não temos como saber de um texto a questão da ira, apenas se o escritor colocar um tracinho e depois ele falou com ira. Mas, pela construção das palavras, nós imaginamos que não foi de uma forma amena que foi dita isso, e até pelas ações descritas. O ato de ferir denota justamente essa irritabilidade. Só que ele não estava apenas extravasando. Essas atitudes, essa história que ele estava vivendo, ela serviria de narrativa instrutiva. Ela serviria de lei para futuras gerações e milênios no futuro. Aí nós temos algumas hipóteses que começam a ser lançadas com relação à gravidade deste pecado de Moisés. O problema não teria sido a ira. O autor da lição se posiciona nesse sentido. Alguns podem dizer que um dos problemas foi o fato de ele se descontrolou, se irou e se afastou. Se afastou um tanto do caráter amoroso do Eterno, que foi revelado no Mashiach. E aqui o autor da lição fala o seguinte: o problema não foi a ira, o que foi ruim o suficiente, porém compreensível. Mas as seguintes palavras: teremos de fazer com que saia a água. Ou seja, o autor da lição se posiciona naquela linha interpretativa que o problema foi ele se colocar como se a obra fosse dele. Então, ele se colocar no lugar de Deus. Esta é a primeira interpretação que os teólogos utilizam com relação a esta gravidade do pecado cometido por Moshe, que o impediu de entrar na Canaã terrestre. Segunda-feira, o pecado de Moisés, parte 2. Leia Números 20, do 12 ao 30. Qual motivo específico o Senhor deu a Moisés para que ele não entrasse na terra? Então, do texto, nós vemos lá no versículo 12 que faltou Raemim. Esta expressão Raemim, ela significa acreditar ou confiar em. É uma expressão que vem da mesma raiz da palavra emuná. Só que a palavra emuná, ela denota outras tantas coisas além do acreditar e do confiar. Ela denota função, denota cargo. Então, ela sempre é emuná, sempre que nós encontramos emuná, é fé atuante. Então, até podemos imaginar um jogo de linguagem aqui. Até os anjos Raemim, mas eles não têm emuná, porque eles podem até acreditar que Cristo faça isso, que o Eterno faça aquilo, mas eles não têm emuná, porque a fé não é atuante, não leva eles a desempenhar a função para o qual eles foram chamados. O Vaikra, o livro do Levíticos. Vaikra é o Levíticos, é o livro do chamado. E neste momento faltou a Moisés justamente acreditar no Eterno e o acréscimo, para santificar o Eterno. Então faltou emuná, uma ação de santificação. Faltou confiança e faltou fé atuante, uma ação que levasse à santificação do Eterno, santificação do Divino. Nós vemos o comentário de Albert Barnes com relação à santificação e fala o seguinte, que nesta parte fala o seguinte, que
ele, o divino, se santificou neles, o povo. E o Robert Wagner fala o seguinte, que aqui há uma reivindicação do eterno, de Deus, a própria santidade, punindo Moisés e Arão, que invadiram a sua kadosh, invadiram a santidade do eterno. Esse é o comentário de Robert Barnes. Nós vemos a questão aqui, gente, na ponta da linha agora, o autor da lição fala o seguinte: mas no pecado de Moshe, no pecado de Moisés, havia mais no pecado de Moisés do que apenas uma tentativa de tomar o lugar de Deus, como o Albert Barnes fala. O autor na ponta da linha, ele fala que é mais do que isso. E ele traz alguns exemplos para a construção do seu raciocínio. Ele fala o seguinte: para alguém como Moisés, que seria imperdoável, afinal, era o homem que a partir do evento da sarça ardência no Shemot, no Gênesis 3, versículo 2 ao versículo 10, teve uma experiência diferente. Ele viu a Shekhinah, a presença do Eterno. A maioria das pessoas, e ainda de acordo com o texto, a maioria das pessoas não teve essa experiência. E ainda essa pessoa que teve essa experiência peculiar, ele não creu, ou seja, não mostrou falta de fé no Senhor. E, de certa forma, em meio àquela apostasia, ele teria glorificado, se ele tivesse agido da maneira com a qual Deus falou, se ele tivesse apenas falado com a rocha, ele estaria glorificando ao Senhor diante do povo. Novamente, um exemplo de fé e obediência. Então, nós temos ali duas hipóteses. Uma primeira hipótese, para a gravidade do pecado dele, é que ele estaria usurpando a santidade do Eterno. A segunda, e não é uma primeira hipótese, porque isso é uma hipótese, é uma análise que encontra base no texto, com relação a Kadosh. E a outra é que ele estaria usurpando o lugar do Eterno quando ele diz faremos. Nós temos, por exemplo, Davi matou um leão, mas ele disse que o Senhor é quem matou o leão, ou seja, porque ele estaria atuando na sua função, na sua emuná. Então o Senhor estaria utilizando ele como um instrumento. Aí ele está santificando o Eterno. Mas eu trago uma outra visão para vocês. Lembra que eu estou desenvolvendo aquele raciocínio, gente, sempre aqui, a Torá é lei enquanto instrução. Sempre. Nós temos lá, houve de fato há milênios lá atrás uma história. Mas essa história que estava sendo conduzida com aquele povo, ela serve de uma narrativa para construir lei. Nós olhamos a história de Abraão, por exemplo. Olhamos a história de Abraão. Nós vemos Abraão prefigurando o pai, Isaac prefigurando o filho, e o cordeirinho que foi dado como substituto para o sacrifício de Isaac, prefigurando o Mashiach, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Messias que seria substituto para os nossos pecados. Isso está na Torá, e isto é lei. E essa lei, nós vemos depois ela escrita de forma alegórica no Levíticos, no Vaikra. O corbanote, o sacrifício do cordeiro, ele simboliza aquilo que nós já vimos lá no Gênesis, lá no Bereshit, lá no princípio. Então nós temos uma história enquanto narrativa e nós temos uma descrição ritual que se reporta àquela história enquanto narrativa. E nós lendo essas histórias, nós tiramos uma lei enquanto instrução, um dogma para nós entendermos o plano de salvação. E nessa história nós temos a mesma situação. Vamos então decodificar a alegoria dessa história? Então, pardes, literal, tudo aquilo de fato aconteceu. Havia Moshe, havia um Moisés, havia uma vara, havia uma rocha, havia uma água e havia um povo reclamador. Tudo isso havia. Mas nós olhamos aqui atrás, gente, nós vemos aqui em 1 Coríntios 10, 4, na lição de domingo, falando de uma bebida espiritual e de uma rocha espiritual.
Então, alegoricamente, remes, agora estamos no alegórico, a rocha é um arquétipo, é uma prefiguração, é tipo e antitipo. De quem? Cristo, que é a rocha espiritual. A água que saía da rocha, também. Agora, Deus diz, fale com a rocha para que saia água. Alegoricamente, a norma enquanto instrução que nós retiramos, a alegoria que nós construímos devemos ouvir da palavra. O povo estava lá e o povo iria ouvir a palavra, e da rocha sairia a água espiritual, e de Cristo sairia a água espiritual, que é o próprio caráter de Cristo. O beber da água da vida é conhecer do caráter de Cristo. A rocha espiritual é a base da minha fé, é a base da emuná. Então, quando Moshe está ferindo a rocha, ele está ferindo a Cristo. Alegoricamente. A construção da norma enquanto instrução em razão da irritação de Moisés e do descumprimento da ordem, passaria uma instrução equivocada. Nós devemos ouvir da palavra do Eterno, devemos cumprir esta palavra e devemos falar com a rocha espiritual e não ferir a rocha espiritual que é Cristo. E devemos beber da água espiritual, que também é Cristo, que é o caráter de Cristo. Então vocês percebam que aí Moshe, diferente de em outros momentos em que ele prefigurou o próprio Mashiach, quando ele se colocou como substituto em razão do erro do povo, não, tira a minha vida, não tira a vida do povo. Neste momento, ele está colocando como uma prefiguração daqueles que ferem o Mashiach e que não falam com o Mashiach, que é a pedra espiritual. Então vocês percebam aí mais um elemento. Gente, essas três interpretações, elas não são autoexcludentes, elas são complementares. Então, prosseguindo, falamos de falta de fé, falamos todo. Agora, pergunta 3. Leia Números 28. Nós já lemos. O que o Senhor disse a Moisés que eu fizesse. Nós já destrinchamos isso. Números 20, do 9 a 1. Ele disse para que ele falasse com a rocha e que ele não ferisse. Nós vemos justamente aqui na ponta da linha, gente, no verso 10. Em vez de falar com a rocha, da qual água teria então fluído, como expressão surpreendente do poder divino, Moshe a feriu. Não uma, mas 2 vezes. Sim, bater uma pedra, e agora dizemos aqui que seria alegoricamente o mesmo que bater na pedra espiritual. Tirar a água dela foi um milagre, mas certamente não tão surpreendente quanto apenas falar. Uma outra visão. A expressão hebraica para pedra é selá, rocha, pedra. Nós encontramos essa alegoria do Messias enquanto pedra em vários textos da Bíblia. Nós temos Salmo 118:2, que fala da pedra rejeitada pelos construtores do templo. Mateus 21:42, a pedra rejeitada. Mateus 12:10. 1 Pedro 2:8, trabalhando com essa alegoria do Mashiach enquanto pedra. Pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Nós temos Isaías 28:16, que trabalha também em Sião, fala de uma pedra em Sião, lá em Isaías. 1 Pedro 2 fala justamente da pedra de Sião, e falando que o Messias, que Yeshua é esta pedra. Mas o principal de todos, que nos demonstra que alegoricamente neste caso havia uma norma enquanto instrução, e nós podemos fazer uma interpretação alegórica de que Moshe alegoricamente estaria ferindo o próprio Mashiach, ela é encontrada em 1 Coríntios 10, no versículo 4, que eu vou reler para vocês. E beberam, e aqui está falando do povo, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam
de uma pedra espiritual que os seguia, se o seguia no deserto. E a pedra espiritual era Cristo. Agora, o Alexandre, com a ponta da linha dos próximos dias. Obrigado, Ricardo. E agora estou eu aqui de volta com vocês para mais uma lição de terça-feira, a última lição de terça-feira desse trimestre. Estamos chegando ao fim. Está acabando o ano, já está todo mundo se preparando para Natal aí, planejando o ano novo já. E foi muito gostoso passar esse tempo aqui com vocês. Essa voz que vocês escutam no fundo é o Murilo rachando o bico aqui de dar risada. Então vocês já estão informados. Dando continuidade de onde o Ricardo parou, a gente vai seguir a partir da lição de terça-feira. E na lição de terça-feira nós temos a morte de Moisés. A gente tem como texto base Deuteronômio 34, de 1 até 12. E a cena da morte de Moisés é uma cena que encerra, de certa forma, um ministério, que encerra uma história, mas que já aponta também, assim como um final de temporada de um seriado, né? Ou quando aconteceu o final da novela Avenida Brasil e congelava os personagens, a cena da morte de Moisés já indica aquilo que virá nos capítulos seguintes. Moisés sobe o Monte Nebo, Deus mostra para Moisés a terra, Moisés ouve de Deus de que o povo entrará nessa terra, mas Moisés ouve também de que ele não entrará na terra. O Senhor toma a vida de Moisés, Moisés morre, e por fim Moisés é sepultado. Moisés é sepultado pelo próprio Deus. E aí a gente vem aqui para as perguntas, né? Por que Moisés morreu? Por que Moisés não pôde entrar na terra? Por que Moisés não pôde morrer no meio do povo? As respostas para essas questões, elas não são reveladas no texto. Elas indicam para nós uma verdade, ou duas. A primeira verdade é de que nem tudo nós sabemos. Existem coisas que a gente não sabe. E se a gente entende que a Bíblia traz a mensagem suficiente para nós, a segunda verdade é de que nem tudo nós precisamos saber e entender. O que nós sabemos é que Moisés não entrou na terra. O que nós sabemos é que o não entrar na terra de Moisés estava associado ao seu pecado de ferir a rocha, como bem indicou aqui anteriormente o Ricardo. Agora, exatamente os dispositivos pelos quais isso aconteceu, não competem a gente saber. Nem tudo a gente conhece e nem tudo a gente precisa conhecer. Porém, fica aqui a vontade de especular. E eu vou exercitar aqui na lição de terça-feira um pouquinho dessa especulação. O ato, portanto, de Deus revelar para Moisés o que seria da terra, o que seria aquele conjunto de eventos que aconteceria depois da sua morte, não é um ato de sadismo de Deus. É um ato de cuidado e de tranquilização. Moisés amava o povo, Moisés se preocupava com o povo, e Deus está revelando para Moisés agora o seguinte: Moisés, eu não preciso de você para guiar o povo. Você precisava ser usado por mim para o seu bem. Eu não preciso de você para trazer água da rocha, eu não preciso de você para dar o maná, eu não preciso de você para abrir o mar vermelho, eu não preciso de você também para entrar na terra. O povo vai entrar na terra, o povo vai possuir a terra. Fique tranquilo, Moisés. A segunda questão que eu acho muito interessante desse diálogo que Deus teve com Moisés no alto do Nebo é que ele permite que Moisés reflita sobre por que Moisés servia a Deus. Veja bem, Moisés poderia servir a Deus pela glória de dirigir um grande povo e de ter uma posição de destaque. Moisés poderia servir a Deus pela expectativa da recompensa de entrar na terra. Moisés, ao morrer no alto do Monte Nebo, tem a oportunidade de demonstrar para si
para Deus e para o povo que ele não servia a Deus pela recompensa ou pelo status e pela glória. Moisés servia a Deus porque Moisés entendia que o correto era servir a Deus. Moisés obedecia a Deus porque Moisés entendia que o correto era obedecer a Deus. Portanto, ser sepultado de forma simples, sem um mausoléu, sem uma pirâmide, como no Egito, sem uma tumba faraônica, onde o povo pudesse peregrinar e até dedicar e devotar adoração a Moisés, ser sepultado de uma forma simples é a glória de Moisés, porque Moisés é sepultado pelo próprio Deus. A glória de Moisés não estava na adoração que ele receberia das outras pessoas, mas estava no vínculo que ele tinha com o próprio Deus. Ser fiel a Deus e aceitar morrer no alto do monte, sem entrar na terra, e fazer isso num diálogo com Deus, com tranquilidade, com proximidade, mantendo sua fé em Deus, significa que Moisés não estava servindo a Deus pela recompensa, por atravessar o Jordão. Moisés estava servindo a Deus porque Moisés amava a Deus e porque era o correto a se fazer. Portanto, a morte de Moisés permite que a gente entenda o que Moisés precisava. E o que Moisés precisava não era entrar na terra. Agora a gente pode refletir também acerca daquilo que o povo precisava. Eu tenho estudado recentemente sobre modelos de agrofloresta e permacultura e eu ouvi uma coisa muito interessante. Um agricultor trabalhando em modelo de permacultura, chamado Gosch, se eu não me engano ele é um austríaco radicado no Brasil, ele plantava cacau em sistema de agrofloresta, então tinham várias árvores. E ele percebeu que nos primeiros anos teve uma boa produção e de repente a produção começou a cair. Porque as árvores maiores subiam e sombreavam as árvores menores. De forma que debaixo dessas árvores maiores pouca coisa vinha. Os cacaueiros começaram a minguar e a sua produção diminuiu. Até que veio uma grande tempestade que quebrou a copa das maiores árvores e voltou a penetrar luz nessa floresta. E os cacaueiros floresceram, voltaram a produzir, cresceram. A partir daí, todo ano o Gosch faz uma poda radical. As maiores árvores são cortadas, o resto dessas árvores é lançado como matéria orgânica para a cobertura do solo. E desse aparente ato destruidor, em que se cortam as copas das árvores de uma forma radical, está a semente de um novo crescimento. Porque o sol volta a penetrar e existe espaço para que as árvores que estavam sob a sombra dessa árvore maior possam se desenvolver. De igual modo, o povo precisava que Moisés morresse. No momento em que Moisés fere a rocha junto com Arão, Ricardo já contou essa narrativa, ele fala que eles irão fazer água vir da rocha. Começa a ficar perigosa que a liderança de Moisés ocupe o lugar da liderança de Deus. Moisés tinha uma liderança muito poderosa, uma influência muito poderosa sobre o povo. Chega ao ponto do povo pedir que Moisés ouça as palavras de Deus e diga para eles, porque eles não querem se relacionar diretamente com Deus. O povo precisava voltar a depender de Deus e depender menos de Moisés. Seria muito difícil que o povo confiasse em novas lideranças enquanto Moisés ainda estivesse lá. Como a grande árvore, Moisés projetava uma grande sombra. Se desenvolveram líderes abaixo de Moisés, mas esses líderes não teriam a mesma confiança do povo enquanto Moisés ali estivesse. Para que Josué possa florescer, para que Josué possa adentrar o Jordão, para que Josué possa conduzir o povo na conquista da terra, para a qual Moisés já não tinha mais energia, Moisés era muito idoso, é preciso que Moisés seja podado. Aquilo que às vezes é uma aparente maldição,
pode trazer escondida em si uma bênção. A morte de Moisés é uma bênção, porque a morte de um justo em Cristo é uma bênção. Moisés descansa, mas livres da sombra e da dependência da liderança de Moisés, pode agora surgir a nova liderança de Josué, guiado por Deus e instruído por Moisés anteriormente. Pode o povo, e precisa o povo, exercitar a confiança num novo líder, ver Deus realizar maravilhas por meio desse novo líder, quando o Jordão abre para que o povo entre na terra. A relação para de ser dependente das maravilhas feitas no passado por meio de Moisés e passa a ser relacionada às maravilhas feitas no presente por meio de Josué. Para que venha Josué, é preciso que Moisés diminua. Para que o povo volte a entender que a sua dependência era de Deus e não de Moisés, é preciso que Moisés diminua. Eu encerro a lição de terça-feira com a citação clássica de João Batista. É preciso que ele cresça e que eu diminua. E no alto do Nebo, Moisés se faz grande ao entender que o lugar dele agora era se diminuir. Lição de quarta-feira, a ressurreição de Moisés. Eu me pergunto aqui, nessa lição novamente, o que Moisés precisava. Deuteronômio 34, 5 a 6 vai dizer que até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. E Deus, o próprio Deus, o Senhor, sepultou a Moisés. Por quanto tempo Moisés ficou sepultado no monte? Não sabemos. Fato é que, como diz Judas, o livro de um capítulo, no versículo 9, Miguel e o diabo disputaram o corpo de Moisés. É interessante porque o autor é muito sagaz aqui ao perceber que o pecado de Moisés em muito se assemelha ao pecado de Lúcifer. Lúcifer pretendeu e advogou para si ocupar o lugar de Deus. Estabelecerei meu trono. Moisés fere a rocha e fala: nós daremos água da rocha. Só que o final da história de Lúcifer e o final da história de Moisés é muito diferente. Lúcifer, nós sabemos, o diabo, terminará no fogo e enxofre, junto com os seus anjos sendo consumido. Moisés ressuscita depois da sua morte em algum momento e ascende ao céu. Por que Moisés pôde ressuscitar? Essa é a questão. E eu imagino o que deve ter acontecido nessa disputa entre Miguel e Satanás. Imagino aqui uma disputa física, mas talvez uma disputa jurídica. Com que autoridade leva esse da sepultura? Com que autoridade vence a morte? A autoridade de Miguel é a autoridade de Deus. É a autoridade de quem dará a própria vida em resgate de Moisés. Aquele que morrerá a morte eterna e que ao ressuscitar, sendo puro, sendo imaculado o Cordeiro de Deus, traz consigo as chaves da morte e do abismo. Traz consigo os méritos para a ressurreição de nós pecadores justificados pelo sangue de Cristo. Moisés ressuscita porque o que Moisés precisava não era entrar na terra. O que Moisés precisava era da graça salvadora de Cristo Jesus sobre ele. Era do poder de Miguel para que ele fosse ressuscitado. O texto não diz, mas a gente pode avançar para Lucas 9, 28. Em Lucas 9, 28 nós temos a cena da transfiguração. Quando por fim Moisés entra na terra. Sim, Moisés entrou e Moisés foi até a terra prometida. Depois da sua morte e depois da sua ressurreição, Moisés, juntamente com Elias, vai consolar Jesus Cristo. E no momento da transfiguração, quando Jesus Cristo assume sua aparência divina, Moisés está lá no monte juntamente com ele. Agora eu imagino que para Moisés, o entrar na terra já não aguçava tanto os olhos o desejo. Moisés tinha entrado na Canaã celestial. Entrar na Canaã terrena se provou ser pouca coisa.
E talvez Moisés esteve em condição de entrar na Canaã celestial, porque quando lhe foi impedido a entrada na Canaã terrena, ele agiu com mansidão e ele aceitou a decisão divina. Avançamos por fim para a lição de quinta-feira, a ressurreição dos filhos de Deus. E agora nós temos uma perspectiva do que significa a morte e ressurreição de Moisés para nós. Moisés é a primeira figura a ressuscitar na história bíblica. Moisés representa todos aqueles que, mortos em Cristo, ressuscitarão, serão transformados e subirão aos céus para se encontrar com o Senhor nos ares. Naquele encontro na transfiguração, Moisés representa os mortos salvos e Elias representa aqueles que, como nós, tenho eu fé, não passarão pela morte, mas verão Jesus Cristo voltar em vida. O apóstolo Paulo, na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, 13 a 22, texto destacado na lição de quinta-feira, vai trazer um elaborado argumento de que se não há ressurreição de Moisés, a gente poderia dizer, mas se não há ressurreição alguma, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, não temos por que pregar. E se não temos por que pregar, e se Cristo não ressuscitou, é vã também a nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos em pecado. E todos aqueles que morreram, até hoje, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita nessa vida, vai dizer o apóstolo Paulo, somos os mais infelizes dos homens. Mas eu gostaria de seguir no texto, e o argumento que Paulo segue nos próximos versículos é de que, se com Adão entrou o pecado no mundo e por meio de Adão todos morreram, na morte de Cristo todos nós temos esperança de salvação. Em Cristo todos nós somos vivificados. Por um só homem entrou o pecado, por um só justo, Cristo Jesus, entra também a salvação. A ressurreição de Moisés prefigura a nossa ressurreição. A ressurreição dos justos mortos em Cristo, que pelos méritos de Cristo e não pelos méritos próprios poderão um dia ressuscitar, ser glorificado e habitar com o Senhor nos ares. A promessa de Moisés, a promessa que Moisés recebeu e a bênção que Moisés recebeu é muito maior do que entrar numa terra. A bênção que Moisés recebeu é habitar com o próprio Deus. E é maravilhoso porque essa bênção está disponível a nós hoje. Talvez para que a gente possa receber essa bênção seja necessário não receber algumas das coisas que nós julgamos bênção nessa terra, mas que não necessariamente seriam convertidas em bênção. Termino a lição dessa semana e desse trimestre com a mesma ideia que eu iniciei, na lição de terça-feira. Nem todas as coisas nos são reveladas. Nem tudo nós precisamos entender. Nem todos os porquês precisam ser respondidos. Cabe a nós uma boa dose de resignação e de confiança, de que Deus quer o nosso melhor, de que Deus sabe o que é o melhor para nós, para os outros, para o seu povo, e de que às vezes Deus vai levar a gente para o alto do Monte Nebo. Mas nós temos a confiança de que se Deus leva nós para o alto do monte, é Deus quem nos sepulta. E é o mesmo Deus que nos chama pelo nome e que nos ressuscita. E que, se necessário, contende com o diabo pelo nosso corpo, para que a gente possa um dia habitar com ele. É esse Deus que foi vitorioso, é esse Deus que venceu por nós, é esse Deus que nos aguarda logo mais. Um abraço para você, foi uma satisfação passar esses 13 estudos com vocês e a gente se encontra no próximo trimestre. Tchau, tchau! Valeu, Alexandre, Terminamos aqui na ponta da linha e agora, nós chamamos mais uma vez o Marcos André, dessa vez
para continuar com esse quadro. O quadro aqui nas perguntas finais, perguntas para discussão, ele sempre vai trazer aqui para nós, em homenagem a Sandra Bittar, né? Sandra gosta, e ele sempre vai encerrar também com uma oração. Então, Marcos, agora novamente é com você. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Espero que você tenha gostado do conteúdo até aqui. Agora vamos para a parte de sexta-feira, a parte onde nós temos aqui as perguntas para consideração, né? A primeira pergunta fala sobre o fato de que Moisés foi levado ao céu, mas pode ser que ele não seja tão plenamente feliz assim, né? Como o céu, a alegria plena que o céu pode proporcionar, visto que ele ainda consegue, né? Provavelmente ele ainda consegue observar as coisas que acontecem aqui na Terra, né? Então, isso é apresentado em contraste com o fato de que a maioria de nós morre, né? E dorme no pó da terra, não vê as consequências das coisas que ficaram aqui na Terra, né? Todo o mal que acontece, e ressuscita então quando Jesus Cristo volta, e assim o mal já está próximo de ser eliminado completamente, né? Então, o plano de Deus ele é sempre melhor, né? Seria muito desejoso da nossa parte, né? Morrer, como as pessoas acreditam, né? Morrer e estar no céu, mas nós estaríamos no céu sabendo que aqui na terra o grande conflito ainda fere os nossos queridos, né? Então Deus ele tem sempre o melhor plano. Na pergunta número 2, embora o Novo Testamento seja fundamentado no Antigo Testamento, o relato da ressurreição de Moisés não mostra que o Novo Testamento lança luz sobre o Antigo Testamento, principalmente porque o Novo Testamento, né, ele apresenta Jesus, que é a luz plena do Antigo Testamento, né? Jesus veio para dar plenitude à lei, para dar plenitude aos profetas, para dar plenitude aos salmos, né? Então Jesus ele é a plenitude de tudo, né? E é importante que nós vemos a interpretação, né, de como os homens inspirados do Novo Testamento, eles observaram as profecias, como que eles interpretaram, como que o próprio Jesus apresentou estudos bíblicos, né, como nós vemos lá em Lucas no capítulo 24. Então isso serve de inspiração para que possamos estudar a Bíblia usando os mesmos métodos que os discípulos utilizaram, né? Pergunta número 3. Moisés viveu pela fé, mas cometeu erros como o acesso de ira, né, junto à rocha. A vida dele comprova que somos salvos pela fé, independentemente das nossas obras. Então, se Moisés, né, que falava com Deus pessoalmente, precisou da redenção em Cristo, né, quem somos nós, né? Então, o único meio de salvação é através da fé em Jesus. Nós Moisés, que é o representante da lei, né, vamos dizer assim, né? Quando se fala em lei, se fala sempre em Moisés, mas mesmo assim, ele, como todos nós, necessitou da salvação em Cristo em muitos momentos da sua vida, não só em um, né? Parte número 4. Por que a promessa da ressurreição no fim dos tempos é a nossa grande esperança? Se cremos que Deus nos ressuscitará, não devemos confiar nele em tudo mais, né? Eu acho que eu já até falei isso aqui no canal, né? Eu, antes de conhecer o Evangelho, né, eu costumava dizer que existe jeito para tudo na vida, só não existe jeito para a morte, né? Então, quando eu conheci Jesus, eu me lembro exatamente o dia que eu estava lendo a Bíblia, né, e falava da morte da filha de Jairo, né? E então Jesus falou assim, ela apenas dorme, e aquilo me tocou profundamente, né? Porque eu me lembrei dessa frase que eu sempre costumava falar e pensei assim, esse tem solução até mesmo para a morte. Então Jesus Cristo, ele tem solução para tudo na nossa vida, né? Para a morte física, para a morte espiritual, para as mortes emocionais, né? Tudo deve ser entregue nas mãos de Cristo, e Cristo ele tem solução plena para todas as nossas necessidades. Devemos confiar a nossa vida nele, porque ele deu a sua vida por nós. O que mais ele não faria por nós para que pudéssemos obter nele a salvação? Quero convidar você a orar comigo, agradecendo por esse trimestre, e dizer que nós estaremos juntos no próximo trimestre e continuaremos certamente crescendo muito até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar?
Santo e bom Pai, muito obrigado pelos estudos que tivemos durante esse trimestre, muito obrigado pelo quanto o Senhor nos guiou, o quanto o Senhor nos orientou, muito obrigado por cada pessoa que passou aqui por esse canal. Enche-nos a todos os instantes do Teu Santo Espírito, Senhor, para que aquilo que aprendemos aqui possa ser levado para a eternidade, que possamos, Senhor, a cada dia apresentar o Teu nome, apresentar o Teu caráter às pessoas que estão ao nosso redor. Salva-nos para o Teu reino, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos. Até a semana que vem. Boas festas, tudo de bom para você e para sua família. E na semana que vem voltamos com mais um estudo da Palavra de Deus. Agora sim, valeu Marcos, obrigado pela sua oração. Que Deus continue abençoando o canal Entre Linhas e a todos vocês que nos assistem aí. Mais de 1000 visualizações, geralmente aí por semana, mais de 1000 pessoas entram em contato com esse conteúdo. Que Deus seja louvado por cada palavra, cada vídeo, cada gesto, cada expressão que é gravado e que é disseminada aí nessa poderosa mídia que é o YouTube. Beleza, pessoal? E nos vemos então numa nova temporada onde nós vamos estudar o livro de Hebreus. Então fiquem ligados, mais uma lição temática de um livro agora, que é aquela lição que a gente gosta de explorar. Vamos estudar também sobre como é o andamento do autor, se ele vai pegar um capítulo por dia, por semana, como que vai ser a estrutura da lição, mas fiquem ligados, espero que vocês aí tenham passado aí um bom fim de ano e que nós iniciemos já os estudos da lição da nova temporada com toda a força, com todo o vigor, até Cristo voltar. E que Cristo volte logo e vamos lá divulgar a mensagem de que Jesus está voltando. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, se cuidem e até lá. Tchau, tchau.